Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PETcast! Hoje temos como convidada a petiana Diana Maria Navroski Tomem. Diana é graduanda do curso de Física e Licenciatura pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, desde 2014. Atualmente realiza pesquisas na área de nanoestruturas e faz parte do grupo PET Física da Unicentro. Hoje, no quinto PETcast do grupo PET Física, temos a participação de alguém que já é de casa. A petiana e também estudante do curso, Diana Navroski Tomem. Em nome do grupo, eu gostaria de agradecer sua presença. Então, sinta-se em casa. Obrigada pelo convite e vamos responder as perguntas aí. O que lhe motivou a fazer física? Então, é uma longa história, como de todo mundo. Eu sempre fui melhor em matemática do que na área das humanas. Aí, quando eu cheguei no ensino médio, me deparei com física. Só que eu não ia muito bem em física. Minha primeira nota em física foi vermelho, e isso me abalou um pouco. Então eu comecei a estudar para física, mais do que eu estudava para as outras disciplinas. E estudando para física eu gostava daquilo, era muito interessante você saber o porquê das coisas, ou tentar prever o que ia acontecer. Então eu gostava muito de física porque eu estudava bastante, algumas coisas assim. Aí no segundo ano, até aí eu queria fazer psicologia ou educação física, duas áreas bem incoerentes, né? Aí no segundo ano, eu comecei a me interessar mais ainda por física e pensei em fazer engenharia. Só que eu queria fazer engenharia porque eu gostava de física, não porque eu gostava de engenharia. E até porque eu não me via fazendo prédios, casas, eu não gostava disso. Então eu comecei a pensar, por que eu vou fazer engenharia só por causa de física, se eu gosto de física? Então eu vou fazer física, né? Aí então no segundo ano eu já tinha me decidido que eu ia fazer física. Aí no terceiro ano eu mudei de escola, mas continuei querendo fazer física. Aí a maioria dos vestibulares que eu fiz foi para física. Só que aí veio a questão de que universidade, né? Naquela época os meus pais não tinham muita condição de me ajudar. Se eu ir para outra cidade, me bancar, digamos assim. Aí eu precisava escolher um lugar que fosse um pouco mais barato. Até hoje, né, naquela época e até hoje, de Prudentópolis tem ônibus que vem pra cá, é 1 hora de viagem, né? E o ônibus não era tão caro. Pra Ponta Grossa tinha van, só que a van era mais cara e a viagem era mais longa. Então eu decidi vir pra Unicentro, né? Que era mais barato e menos tempo de viagem. Aí no começo da graduação eu vinha todo dia. Vinha de Prudentópolis pra cá e voltava. Mas era muito cansativo. Então foi basicamente assim que eu cheguei aqui no curso. Após ingressar no curso de Física, o que lhe motivou a fazer parte do grupo PET? Então, no terceiro ano do ensino médio eu fazia estágio. Aí era aprovado, mais lá em Prudentópolis. Aí quando eu comecei a vir de ônibus, eu tinha que renovar o meu estágio. E nessa época eu fui trabalhar numa creche. Só que o meu estágio não passou, porque, segundo quem avaliou, não tinha muito cabimento uma estudante de física fazer um estágio numa creche. Então eu perdi o estágio. Eu trabalhei acho que só metade do mês nesse estágio. E que era o que eu ia usar para pagar o ônibus. Aí eu falei com os meus pais, eles falaram que tudo bem, eles conseguiam pagar o ônibus para eu vir para cá, né? Aí, só que um dia, a gente estava vindo de ônibus, era bem no dia de uma prova de Física 1. E um ônibus na nossa frente, que estava vindo com o estudante, bateu num caminhão era de soja, assim, bem perto da ponte ali da serra. Aí, naquele dia, a gente não conseguiu passar porque o nosso ônibus estava atrás. Naquele dia, acho que ninguém se machucou, foi ferimento leve. Só que aí o nosso ônibus estava até atrás daquele ônibus. E a gente não conseguiu vir para Guarapava e não consegui fazer a prova. Então, desde aquele dia, já começou uma vontade de vir querer morar para cá, para melhorar essa mobilidade, porque perder prova e era muito cansativo viajar todo dia. Então, eu já queria vir morar para cá.
Aí um dia, abriu a seleção do PET e a Janaína, ex-aluna e ex-petiana, veio conversar comigo e falou, olha, o PET é muito bom, acrescenta muito no teu currículo, te ajuda bastante na graduação. E naquela época tinha só ela e a Laine de menina no PET, ela falou, não, tem que entrar mais menina. E me convenceu. Aí eu fiz a seleção, eram 4 vagas e tinham 4 alunos. Aí passou os 4. Aí eu entrei no PET, daí veio a mudança, né? Então eu entrei para ter alguma coisa no meu currículo, ter uma forma de renda a mais e também para conseguir mudar para cá, porque se fosse só com a condição dos meus pais eu não ia conseguir mudar para cá. Então essa foi uma forma bem legal e eu consegui mudar para cá também. E o que seus pais acharam de você mudar para cá? Então, a minha mãe gostou bastante. Ela, na verdade, ela sempre confiou bastante em mim. Aí ela não teve assim muita dificuldade de me deixar morar sozinha. Naquela época eu tinha 17 anos, então eu tive que pedir permissão deles e tudo mais. Também porque eles tinham que me ajudar um pouco. Aí eles gostaram bastante, eles não foram contra. Quando eu falei da bolsa e de mudar pra cá, a minha mãe na hora falou, vai, faça filha, é uma oportunidade. Eles sempre me apoiaram bastante nessa questão. Até hoje me ajudam bastante, né? Então eles gostaram bastante da mudança, me apoiaram bastante, me ajudaram a mudar e aprovaram, super aprovaram. Naquela época eu tinha 17 anos, né? Aí quando saiu o cartão do PET, eu fui buscar lá no banco e eu não consegui pegar. Aí eu tive que chamar minha mãe lá do Fernandópolis, eu teve que vir só pra cá pra ir no banco comigo, pegar o cartão e voltar pro Fernandópolis. Aí por isso que eu falo hoje pra todo mundo que entra no PET com 17 anos, vá com seu pai no banco, porque não consegue pegar o cartão. E Diana, qual foi a importância do PET na sua graduação? Então, eu considero o PET muito importante na graduação, porque, primeiro, o PET, na minha graduação, no primeiro ano, eu tive dificuldade com algumas matérias, como todo mundo. Só que, como no PET, se a gente reprovar em mais de 2 matérias, a gente perde a bolsa, eu tentei não reprovar em matérias, né, em disciplinas. E eu acho que talvez se eu não tivesse o PET, eu não teria dado tanta importância por passar. Eu teria pensado, não, próximo ano eu posso refazer à tarde. Então isso foi uma motivação, até porque eu não podia perder a bolsa. Se eu perdesse a bolsa, ia ficar uma situação complicada, os meus pais não iam conseguir me ajudar, eu ia ter que voltar para Prudentópolis, andar de ônibus de novo, e eu não queria isso. Então, quando eu fui mal em algumas disciplinas no primeiro ano, isso foi uma motivação para passar e não perder a bolsa. Além disso, tem bastante coisa dentro do PET que ajuda na graduação. Por exemplo, aqui a gente desenvolve experimentos de baixo custo. Hoje em dia, nas disciplinas que a gente tem, que exige que a gente desenvolva um experimento de baixo custo, geralmente o professor propõe um experimento na disciplina e a gente já tem uma noção, porque a gente já fez no PET alguma coisa parecida, ou já desenvolveu algo. Então, é muito mais simples fazer isso. E também aqui a gente desenvolve bastante texto. Então, a minha escrita, depois do PET, melhorou bastante. Eu não escrevia muito bem. Eu sempre tive bastante dificuldade. Foi uma coisa que eu perdi muito ponto no vestibular, no Enem, porque eu nunca escrevi muito bem. Então, com o PET, isso foi melhorando. Eu acho que hoje em dia a minha escrita está um pouquinho melhor. Tem muito a melhorar, mas já está muito melhor. Então, o PET me ajudou bastante a criar responsabilidade, me ajudou bastante a melhorar na graduação, aprender conteúdos novos, coisas que eu achei que não ia aprender. Aqui a gente, sem falar nas amizades que eu ganhei, porque aqui a gente é um grupo muito unido. Então, foi muito importante na minha graduação ter colegas que me ajudaram, muitos colegas aqui do PET que me auxiliaram em disciplinas que eu estava muito mal, me ajudaram a passar. As monitorias também são muito importantes. Enfim, então foi muito importante no PET. Eu acho que se eu não tivesse o PET na minha graduação, a minha graduação não seria como foi. Então a minha graduação foi muito mais aprofundada, foi muito melhor, muito mais aproveitada por ter participado desse programa. Então, Diana, em quais matérias você teve grandes dificuldades? Então, em bastante, né? Esse nosso curso é bem puxado.
Você chega aqui na graduação, em todas as graduações, você vê que é bem diferente do ensino médio. No ensino médio eu ia muito bem estudando pouco, né? A maioria das pessoas vão. Mas aqui na graduação foi completamente diferente. No começo eu tive bastante dificuldade com Física 1 e com Álgebra e Química. Só que Química eu consegui recuperar nota no primeiro ano e consegui passar direto. Aí eu peguei exame em Física 2 e Física 1 e Álgebra. Só que naquela época eu tinha um pensamento diferente. Isso é uma coisa que o PET mudou na minha cabeça. Naquela época eu pensava, não, eu preciso pegar exame, eu preciso pegar exame, preciso pegar exame. E fui estudando o ano inteiro para pegar exame. Chegou no final do ano, todos os meus colegas passaram em Física 1 e eu peguei exame. Aí eu prometi pra mim que depois daquele ano eu nunca mais ia estudar para pegar exame, eu ia estudar para passar. Aí, enfim, peguei exame em Física 1, peguei exame em Álgebra e consegui passar nos dois. Aí no segundo ano eu tive dificuldade também com Cálculo e Física 2, mas foi mais tranquilo. O problema mesmo foi o terceiro ano, que é o nosso curso aqui, o terceiro ano é bem puxado porque junta algumas matérias mais complicadas, que é Física Moderna, Mecânica Clássica, aí tem uma matéria que não é tão difícil, mas é um pouco mais trabalhosa, que é Laboratório de Física Moderna, que demanda um bom tempo para fazer os trabalhos. E ainda no meu ano a gente escolheu como disciplina optativa Métodos de Física Teórica. Então eram essas 4 disciplinas que mais davam trabalho, digamos assim. Então foi bem puxado nesse sentido. Foi um ano bem corrido, mas deu tudo certo. Deu para passar, Na verdade eu peguei exame em 2 disciplinas, Mecânica Clássica e Física Moderna, mas deu para passar. E agora no quarto ano tem algumas disciplinas mais puxadas. Quarto ano em si tem algumas disciplinas que são difíceis pelo conteúdo e tem algumas disciplinas que demandam muito tempo para fazer, que não são tão difíceis, mas você precisa de um bom tempo para organizar as atividades. Então se torna um pouquinho puxado também o quarto ano nesse sentido, porque tem que aliar bem, tem que se programar muito bem para fazer tudo que você precisa fazer. E teve uma matéria desses 4 anos que você mais gostou de cursar, que você teve prazer em cursar? Ai, são tantas. Mas hoje, relembrando de Mecânica Clássica, eu gostava muito de Mecânica Clássica. Apesar de ser muito difícil, mas era muito legal. Porque você pegava um problema e ficava naquilo um tempão até chegar no resultado, daí ver se o resultado estava certo. Era muito legal. Eu gosto bastante. E agora Mecânica Quântica também, eu estou gostando bastante de Mecânica Quântica. Apesar de não entender muito. Mas é a mesma sensação, pegar um problema difícil e ficar um tempo trabalhando em cima daquilo e, se tudo der certo, chegar na resposta correta, ou se não chegar a encontrar o erro, eu gosto bastante disso. Desenvolver cálculos e fazer contas. Então, só essas 2 matérias que até agora estão me agradando mais no curso. Então, Diana, como todo petiano também elabora um projeto de IC, né? Você poderia falar sobre o seu projeto? Então, o meu projeto, eu comecei ele no primeiro ano. É um colega meu, que agora ele trancou o curso, ele fazia IC com o professor Valdirley. Aí ele me falou que o professor Valdirley estava precisando de um ajudante para fazer uma pesquisa de um rapaz que tinha abandonado a pesquisa. Aí eu fui falar com o professor Valdirley, né? Aí ele me propôs a pesquisa. Então, quando eu cheguei a fazer a minha IC, já tinha alguma coisa pronta, que era de um outro rapaz, que já tinha feito algumas coisas, só que ele trancou o curso dele e abandonou. Era um rapaz da Química. Aí o professor me propôs a IC e eu aceitei. Basicamente, a gente desenvolve materiais com propriedades magnéticas e analisa essas propriedades para ver se a resposta delas são melhores do que as que já existem no mercado. O que a gente está fazendo inicialmente, que eu fiz na minha primeira IC, são sínteses desses materiais, que é o chumbo, o ferro, titânio, bismuto, e a gente dopa esses 4 materiais com um lantânio. E faz uma síntese chamada via método Pettini. Esse método faz com que as partículas se tornem nanométricas. E a gente, na minha primeira IC, a gente fez isso para depois avaliar se transformar essas partículas nanométricas ia melhorar a resposta magnética nesses materiais.
Então isso basicamente foi o que eu fiz na minha primeira IC. Eu fiz a síntese desses materiais e avaliei se estavam realmente nanométricas as partículas desses materiais. Agora, na minha segunda IC, e é o que vai para o meu TCC, a gente está avaliando o comportamento magnético desses materiais para ver se melhorou. Então eu ainda estou desenvolvendo isso, né? A gente está analisando polarização, a gente está analisando condutividade do material e vários fatores. Aí a gente ainda está analisando para ver, mas a princípio a resposta foi muito boa. Então a gente está tendo boas respostas com as análises desses materiais. E se tudo der certo, a IC e o TCC vão ficar bem boas, com resultados bem bons. Quando eu comecei a minha IC, eu fiz uma IC e já em seguida eu fiz uma continuação da minha IC. E o meu TCC vai ser todo esse meu percurso de ICs. As duas ICs vão ser o meu TCC. Como que foi esse primeiro contato, digamos, com o laboratório, assim, pesquisa? Foi muito diferente. No primeiro ano a gente tem química, né? Eu comecei a minha IC no finalzinho do primeiro ano. Mas no primeiro ano a gente tinha química, então a gente teve algum contato com normas de cuidado com o laboratório, né? Mas eu apliquei tudo isso na minha IC, porque eu trabalhava com ácidos bem fortes, então tinha que tomar bastante cuidado. Eu tive que comprar jaleco, máscara, óculos, luva. Então foi bem diferente. Eu sempre fui uma pessoa meio medrosa, assim, pra se machucar mesmo. Então, tomava, quando eu estava fazendo a síntese, tomava muito cuidado com tudo, porque eu tenho muito medo de me machucar, né? Então eu ficava com bastante receio de fazer algumas coisas, né? Mas foi muito legal, eu gosto bastante de ir pro laboratório. E hoje em dia eu vejo que eu prefiro estar no laboratório do que fazendo outras coisas. Como eu disse, se eu fizesse engenharia, eu acho que eu não seria tão feliz do que quando eu passo o dia inteiro no laboratório. Volto cansada, mas volta feliz fazendo o que gostou. Gosto bastante disso. Diana, você está no 4º ano agora, e o que você pretende fazer quando você se formar esse ano? Então, eu pretendo seguir na carreira acadêmica. Eu quero, se tudo der certo, se eu conseguir um mestrado, pretendo fazer um mestrado, se tudo der certo também um doutorado, e mais para o futuro eu quero lecionar em universidade. Futuramente eu quero ser professora de universidade e continuar com uma pesquisa, que eu gosto bastante dessa parte de lecionar também, eu acho muito interessante, mas eu também gosto da pesquisa, então eu queria aliar os dois, e essa é uma forma bem interessante de aliar os dois. Então, futuramente eu quero continuar estudando até conseguir ser professora de universidade. E essa pesquisa se baseia nos projetos que você fez ou não? Futuramente, eu não sei, né? Mas possivelmente eu vou continuar com a minha pesquisa no mestrado. Mas não sei, né? Tá lá, difícil prever. Agora, né, já no 4º ano, conhecendo bastante a área, eu me interesso por bastante coisa, né? Então, não sei, talvez mude de área ou talvez continue na mesma. Então, isso ainda não programei muito, mas também depende bastante da universidade, se eu conseguir um mestrado, onde for, né? Mas a preferência é continuar com a pesquisa. A gente percebe que durante o curso a gente evolui bastante na nossa mentalidade, na nossa maturidade, a gente tem uma evolução pessoal muito, muito grande. Nesses 4 anos, tem alguma coisa que você diria para você no primeiro ano? Algum conselho, alguma dica que você falaria para você? Cara, eu falaria, estude, não perca tempo com coisa que não vale a pena e tenha mais responsabilidade, porque eu vejo que ainda hoje eu faço isso. Esse conselho é até pra mim hoje. Eu perco tempo com muita coisa que não precisa. E eu acho que é um conselho que eu daria pra mim no passado. Não perca tempo com coisas que não valem a pena. Estude mais e seja mais responsável. Porque eu acredito que é isso que torna a gente melhor, né? Você sempre buscar saber mais, conhecer mais. Então é isso, esse conselho que eu daria pra mim. Bom, então eu queria agradecer novamente a sua participação, Diana. E se quiser deixar uma última mensagem, fique à vontade. A mensagem que eu deixo aqui pro PET para quem está ouvindo e não conhece o PET, conheça o programa
E participe, se tiver oportunidade, se abrir vaga, porque é uma coisa que muda bastante na nossa cabeça e acrescenta muito na nossa graduação. Esse podcast foi gravado no grupo PET Física Unicentro e editado por Luciano Cardoso.